e Socialismo com Cláudio Leitão. Olá, Cabo Frio. Olá, Grande Jardim Esperança, né? Abertura número 2. É sempre um grande prazer, né? É uma alegria, né, poder reencontrá-los aqui novamente para mais uma rodada de debates, né, sobre a cidadania, sobre as questões ligadas à nossa cidade, e todos aqueles assuntos, né, que importam realmente aí e que a cidadania se propõe a discutir aqui durante toda a semana, né? E desde já, aproveitando logo a oportunidade, a gente quer deixar logo os canais de comunicação abertos, né, para poder ter aquela interatividade que é tão importante, principalmente se tratando de uma TV comunitária. Então, para você que gosta de participar, o tema hoje do programa é sobre movimento estudantil. Nós estamos recebendo um convidado hoje aqui que participa, né, do movimento estudantil da cidade. Vamos bater um papo sobre isso. Falar das questões locais e também de algumas questões nacionais, principalmente ligada à UNE, né, que é a grande entidade representativa do estudante no Brasil, embora a gente saiba que hoje a UNE não tem andado tão atuante quanto antes. Então esse é o tema hoje do Cidadania e Socialismo, e você que gosta de participar, desde já estão abertos aí os canais de comunicação, né, 2629-2571, 2629-2571, ou através do nosso endereço eletrônico do MSN, cidadania e socialismo, @hotmail.com, né? Já tem uma galera aqui que sempre nos prestigia, que já está online com a gente, e daqui a pouco a gente lê aí os recadinhos, as perguntas e as mensagens deles todos. E como é de praxe aqui no programa, né? Você que participa, ao final do programa, concorre ao livro da semana. Que na oportunidade, né, é um livro especial, né, escrito por um companheiro daqui de Cabo Frio, né, que é o Sérgio Friedman, morador de Cabo Frio, um livro histórico onde ele conta a história do Palácio Monroe, né, que foi a antiga sede do Senado Federal, quando o Rio era a capital, e foi demolido de uma forma muito estranha, né? A gente vai detalhar durante o programa, mas é uma história bacana, era um patrimônio, né, do nosso país, do nosso estado. Daqui a pouco até o Babad que é professor de história, pode acrescentar alguma coisa sobre isso, mas é um livro belíssimo, é um livro de gravuras e conta uma história muito interessante, muito bacana do Palácio Monroe, e um livro do nosso companheiro aqui local, né, o escritor, advogado, Sérgio Friedman, que está nos dando a honra, né, Babad, o prazer, o privilégio de sortear esse belo livro dele, né? Babad, boa tarde. Antes de apresentar nosso convidado, que eu vou deixar aí sob sua responsabilidade, fala um pouquinho da história do Palácio Monroe. Era um palácio, entendeu, de uma arquitetura, né, bastante... 1902, Babá. Uma arquitetura bastante, né, assim, especial. Né? Era a sede, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, o Senado Federal funcionava aí, né, saída do Senado, aí foi demolido pelo Médici. Foi demolido pelo Médici. Que representava, né? Exatamente. A ditadura achava que isso aí era um palco que representava tudo aquilo que ela queria, né? Exato. Acabar com a memória, né? Exato. Quando você quer, entendeu? Principalmente os tiranos, os ditadores, né? Trabalha muito nessa questão da memória, né? E isso aí representava, né? Era um palco da democracia, era um palco... E exatamente. A ditadura derrubou, né? Derrubou, pois é. E o Palácio, e o Sérgio conta exatamente essa história para resgatar realmente tudo isso. Então nós temos hoje um convidado aqui, né? É um prazer recebê-lo. O Caio Malta, né? Caio Malta, meu aluno, 2 anos, né? Está no 2º ano. É verdade. E ele está fazendo parte de um grupo de estudantes que está resgatando o Grêmio, né? O GELEL, né? O Grêmio... Grêmio Estudantil Livre Edson Luiz, né? Caio, boa tarde para você, obrigado pela presença. Vamos bater um papo aí sobre como é que está o movimento estudantil de Cabo Frio, né, Caio? Bom, boa tarde aos telespectadores, Babad aqui, Cláudio. É um prazer estar aqui, né? Você que está assistindo aí, galera do Jardim Esperança, de toda Cabo Frio e arredores. Eu vim aqui mais para falar sobre o movimento estudantil, que está muito engessado na nossa cidade, né? O movimento está estagnado, e a gente vem através do Grêmio, principalmente no Colégio Rui Barbosa, que é um colégio que tem um nome, né, muito conhecido em Cabo Frio, e a gente vem para debater algumas bandeiras aí, tanto do Grêmio quanto do movimento estudantil. Caio, isso não é só... essa questão dos movimentos sociais, isso não é só, entende? Privilégio dos estudantes, não. O movimento sindical tá parado, os movimentos, né, o próprio movimento sem terra, quer dizer, está tudo parado, entendeu? Por quê?
porque após a queda do Muro de Berlim, né, aí se vaticinou, entendeu, de que era a vitória do capitalismo e acabou, era o neoliberalismo e que não havia nada a se reivindicar. Além disso, não adianta lutar por nada, e chegamos à estação final, que é o capitalismo, o fim da história, entende? Então houve um refluxo, entendeu, dos movimentos sociais de uma maneira geral. E o estudantil veio a rebote. E além disso, o movimento, a UNE, que foi uma das baluartes, por exemplo, quando a ditadura, né, ceifou, quer dizer, bateu pesado no movimento sindical, né, nas centrais de trabalhadores, bateu tudo. Quer dizer, bateu pesado no movimento de trabalhadores. Então, restou, quem é que resgatou a luta, entendeu? As bandeiras da luta contra a ditadura. Aproveitando que no mundo todo, em 68, né, os estudantes estavam na rua, cada um especificamente com as suas bandeiras. Aqui, entendeu? Foram os estudantes que resgatou o movimento de massa aqui, né, para lutar contra a ditadura, né, os estudantes, isso aí. Naquela passeada dos 100 mil, né, coisa e tal. Antes da gente entrar nas questões locais, que é o mais importante, é o grande foco aqui, acho que é importante a gente dar essa pincelada na questão da UNE, até saber também, né, Caio, sua opinião sobre isso. E o Abate falou muito bem, né, com o governo Lula, a UNE foi muito atuante durante o governo Fernando Henrique, por isso recebeu até uma certa retaliação. Fernando Henrique, ao longo de 8 anos de governo, repassou coisa aí de 1,5 milhão para a UNE. E o Lula, ao longo de 8 anos, repassou cerca de 40 milhões. Isso provocou realmente uma certa engessamento da UNE, que surgiram, inclusive, movimentos de oposição dentro da UNE. E a gente parou de ver a UNE atuando, exigindo melhoras na educação, investimentos. Uma bandeira que a UNE podia pegar agora era o 10% do PIB para a educação. Como é que você e os teus colegas têm visto essa movimentação assim, nacional da UNE? E depois, no segundo bloco em diante, a gente começa a falar sobre as questões mais locais aqui, né, aproveitando do teu conhecimento. Mas como é que você vê hoje esse movimento da UNE? Você acha que ela está atuante, não está? Chega algumas coisas nas escolas de segundo grau, assim, panfletos, mensagens da UNE, você tem recebido alguma coisa? No caso aí, a UBS, né? Ou também? A UBS também. Bom, na verdade, a UNE, se você for até entrar na internet, colocar www.ubs.org.br ou UNE, vai cair no mesmo site. Então, daí a gente já parte do princípio que são duas entidades fortemente ligadas. E a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas é mais para voltar mais à questão dos estudantes secundaristas. Já a UNE já volta mais ensino médio. Já a UNE já universitário. A UNE já envolve mais a questão universitária, né? Essa abordagem toda. E coincidentemente, as duas entidades controladas pelo PCdoB, né? Aí... Foi depois dessa entrada partidária do PCdoB, né? Foi a partir daí que o movimento começou a se engessar. Entende? Até o que você falou, que o repasse... Ele passou para a base do governo, né? Passou para a base governista, e o que acontece? Como um movimento de base governista vai querer reivindicar as ações do próprio governo? Não existe, né? Você vê o que aconteceu no movimento quando o Fernando Henrique era o presidente, repassou apenas 1 milhão para a entidade, 1,5 milhão. E você vê agora, na realidade, que no último governo, o governo Lula, foi repassado 40 milhões. Quase 40 milhões. Quase 40 milhões. Então, com esse repasse, o que acontece? Os estudantes vão ficar... Foi um cala-boca. Eu dou tanto para vocês e vocês não fazem nenhum movimento. Chega alguma coisa na escola? Material... panfletos da UNE, mobilizando, chega alguma coisa hoje nas escolas de segundo grau, estaduais ou particulares, você tem conhecimento disso? Olha, na nossa escola não chegou a acontecer. Nem da UBS? Nem da UBS. O que acontece? Eu fui pro congresso da UBS, o 39º congresso da UBS, que teve etapa estadual nos dias 11 e 12 de novembro, e lá eu tive a oportunidade de conhecer o movimento, né? Um movimento que tem uma grande influência partidária, isso me deixa muito triste, porque com a influência partidária, há favorecimento tanto à base governista, à oposição, e isso acaba dividindo o movimento estudantil. E as bandeiras estudantis ficam em segundo plano, né? Porque cada partido quer colocar a sua bandeira, aí a bandeira que deveria ser de todos os estudantes, porque a entidade deveria ser uma entidade de todos os estudantes, não é isso? Mais partidarizada, aí cada um fica no
levantando suas bandeirinhas, prejudica tudo. É ou não é? É. Mas o fato, por exemplo, também da Uni defender a questão universitária não a impede de levar a educação como bandeira chave, né? Chave, né? Eu acho que o fato dela ter como você disse, um direcionamento maior, né, para o estudo universitário não a impediria de abraçar bandeiras da educação de maneira nenhuma. Tanto que eu fui nesse congresso, tive a oportunidade de presenciar a mesa de debate do movimento estudantil, uma coisa que é extremamente partidária, eu fiquei muito triste, parece brigas de torcidas, né? Não tem representação, Não assim, tem... dos municípios? Como é que é feita isso? Você Cabo sabe? Bem Frio... colocado. Briga de torcida, parece clube de futebol. Parece clube de futebol, exatamente isso. Aí o que acontece? Estudante de Cabo Frio, o único estudante que eu vi lá era eu, representando o Colégio Rui Barbosa, não como delegado, a título observador, porque perdemos o período de inscrição de chapas para tirada delegação. de delegado. Né? Exatamente. E foi algumas meninas do IFE, né? Alguns Instituto estudantes Federal Fluminense. do IFE, do Instituto Federal Fluminense, com campus ali na estrada de Búzios, né? E o movimento estudantil de Cabo Frio não estava representado lá, de maneira, né, vasta, se é que a gente pode, porque a nossa rede municipal tem uma... Lá no IFE tem Grêmio Estudantil? Tem, estamos estabelecendo uma conexão? Uma conexão, né, entre o GELEL e o Grêmio Estudantil do IFE, e inclusive com o Elza Bernardo também lá do Jardim Esperança, para a gente manter essa conexão para que o movimento seja unificado e, né, a gente consiga dar prosseguimento à militância, à luta, que é uma característica do movimento estudantil que está adormecida tanto em Cabo Frio. Em Cabo Frio já teve, né, Babate? O movimento já teve uma movimentação. O GELEL mesmo, entende? O GELEL, o Rui Barbosa foi na vanguarda. A gente, por exemplo, a questão do impeachment aqui, né? A estudantada foi para a rua, entendeu? Em trio elétrico, entendeu? Pô, foi mesmo. O cara pintado aqui foi um movimento massivo, de massa mesmo, a massa de estudantes na rua mesmo, fazendo passeata no centro da cidade. Quer dizer, forte, movimento forte, né? Vocês do impeachment de Collor, né? Vocês foram eleitos recentemente lá, né? Antes estava adormecido ou existia? Ou vocês foram uma chapa de oposição que venceu a eleição lá no Grêmio do Rui Barbosa? Como é que foi isso? Bom, lá... Como é que foi esse momento aí? Bom, a gente teve eleição há praticamente quase aí 2 meses, né? O movimento, na verdade, ele estava parado, né? O Grêmio estava parado. O Grêmio estava parado, estava desativado. Alguns estudantes, né, na iniciativa de reativar o Grêmio, de estabelecer uma militância na escola. Aí, a partir disso, a gente começou a articular reuniões, né, para que fosse montada a comissão Pro Grêmio, daí tirar a comissão eleitoral, né, inscrições de chapas, o período de processo eleitoral em si. E tivemos 2 chapas lá na escola, chapa 1 e chapa 2, e vencemos a eleição. Qual foi a diferença da chapa de vocês para a chapa que vocês em questão venceram? De voto? Como é que foi? Qual foi o colégio eleitoral? Né, quanta quantidade de estudantes que votaram e qual foi numericamente, né? Qual foi a diferença? Foram 730 estudantes que votaram, mais ou menos, um belo quórum de estudantes. Para 900? Isso. A diferença foram 38 votos nulos, isso, 38 votos nulos e foram 199 votos de diferença de uma chapa para outra. A nossa chapa ficou com 410 votos e a outra chapa ficou com 211. Como é que é a estrutura? Presidente, vice-presidente, como é que é a estrutura? Verticalizada? Dos cargos. Verticalizado ou é de coordenação horizontalizada? Bom, tem o presidente, né? Tem a vice-presidente. Qual o nome do presidente? O presidente é o Pedro Chafim, que estuda à tarde e que inclusive não pôde estar aqui. Vinícius Chafim? Olha, eu conheço o Vinícius Chafim. Da mesma família. É da mesma família. Chafim eu conheço. Da mesma família. O presidente, inclusive, não pôde estar aqui porque está fazendo prova, né? Certo. É fim de ano, você sabe que é aquela correria toda. Certo. A Bade também sabe. Aí, a vice-presidente é a Beatriz Franchini. A Beatriz eu conheço, uma menina que eu conheço. Isso. Filha da Gisele, que é uma amiga minha. Isso. Coincidência. Temos a secretária-geral, que é a Raiane Quintanilha, que também é da turma do Pedro lá, que está fazendo prova também. Eu sou o diretor financeiro, temos a diretora social, que é a Juliana Santos, né, o diretor esportivo, que é o Felipe Bause, tem diretor de imprensa, que cuida de toda aquela parte Facebook, essas redes sociais. Tá, né? bem arrumado. Tá bem arrumado. A questão do jornal também, que a gente está trazendo, jornal para a escola com o nome Cotonete.
Legal. né? Que a gente vai limpar o ouvido da galera lá e mandar ver. Então, é mais ou menos nessa estrutura a diretoria do Grêmio lá, com 3 suplentes, né? E a gente organizou essa diretoria. A gente vai rever o estatuto também até o final do ano agora. Eu ia falar do estatuto, eu conheço um pouquinho do estatuto, e o estatuto era coordenação, entendeu? E era por representação, não era a chapa não batia, não. Disputava a chapa, formava a chapa, e de acordo com a quantidade de votos, entendeu? Dava porcentagem. A majoritária ficava com tantos cargos, entendeu? As chapas perdiam de acordo com a porcentagem de votos. A famosa... Formaria, né, uma coordenação, né? Todos estariam representados nessa coordenação. Mas aí vocês resolveram bater chapa mesmo. Fizemos um acordo, né? A princípio, foi até no mesmo dia da eleição, alguns minutos antes da divulgação da chapa que tinha sido eleita. Fizemos um acordo, né? Um contrato, né? Uma coisa bem formalizada. A comissão eleitoral aceitou? A comissão eleitoral aceitou, de fato, esse contrato, que... né, colocaria uma chapa, venceu, a chapa toda entra, porque temos um artigo do estatuto que diz que... Consenso. Isso, o critério vale pela proporcionalidade. E é uma coisa que nós estamos trazendo para revisão de estatuto e que estamos tirando. Porque é uma questão que vale, né? É uma eleição, visto que... Você não acha isso, sob o ponto de vista da democracia, da representatividade, um retrocesso, não? Essa questão de bater chapa? Porque o que acontece? Lá na nossa escola, o que ocorreu foi uma grande divisão, né, na verdade. A chapa 1 e a chapa 2 teve disputa, teve boca de urna. Pô, foi inclusive, difícil, então. a boca de urna estava sendo financiada por uma associação aqui, né, de Cabo Frio, uma associação que eu vou te perguntar representa depois, os estudantes, no né? segundo bloco a gente Que vai é o nesse que ponto. dizem. Mas o que acontece? Lá ocorreu uma rixa. Disputa. Uma rixa. Então, seria muito difícil, até por mais que fosse algo democrático, seria algo difícil de seria uma coordenadoria, né? Um pouco teria não uma oposição, muita divergência. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu considero importante. A direção da escola, como é que ela vê essa reativação? Porque às vezes tem diretores de escolas que se sentem incomodados com grêmios estudantis em escolas, né? Principalmente se o Grêmio for combativo, apresentar pauta de reivindicações para melhoria das condições dos alunos. Autônomo, né? Como é que você percebeu a direção da escola observando essa reativação do Grêmio? Bom, a princípio a direção tem cooperado conosco, mas só pelo fato dela cooperar não significa que nós vamos sentar e ficar olhando a direção trabalhando, não. Nós seremos um Grêmio combativo, né? Militante, vamos defender os interesses dos alunos tanto dentro da escola quanto fora, e a direção tem se mostrado bem interessada. Não tem feito nenhuma ação assim para impedir, ação contra, né? Isso que é importante você colocar. A direção tomou partido na eleição em relação às chapas? Não, assim, não, foi tudo... Que distante? Isso, porque o nosso Grêmio não abre mão de ser um Grêmio independente. Isso. Por isso que não gostaríamos nem que a direção se envolvesse nesse processo eleitoral. É algo independente. Movimento de estudante, é um movimento dos estudantes. Vocês já estabeleceram, assim, não sei se deu tempo, você falou que é um tempo curto, assim, as questões chaves, as questões centrais. As bandeiras. As bandeiras. Vocês chegaram ou vão ainda fazer uma reunião para poder as identificar até, às vezes, né, os problemas da escola, para vocês, a partir daí, lançarem uma espécie de plataforma de reivindicatória. Vocês já estão pensando nisso? Bom, que é importante, né? Eu creio que é importante. Com certeza, é muito importante porque o movimento, um Grêmio sem bandeira não é Grêmio. Já estabeleceram ou vão Estamos estabelecendo algumas bandeiras que são assim, bandeiras chaves, né? Porque temos várias bandeiras, né? Tanto cada indivíduo da diretoria e tanto do colégio também tem as suas bandeiras individuais. Tem as bandeiras específicas do colégio e tem para a sociedade. Para a sociedade. Movimento coletivas da educação de maneira geral. Né? Bom, na escola, uma grande bandeira que a gente quer levantar e que inclusive falamos nisso no debate das chapas antes da eleição, foi a questão do PPP, né, do projeto político-pedagógico da escola, que os nossos alunos hoje eles saem com uma base muito fraca para vestibular, para, né, disputar com esses
esses vestibulares, essa questão toda de transição do ensino do ensino médio para o ensino universitário, né, para o ensino superior. E dentro da escola também, a gente está... Não só na escola, mas fora também, que é a questão do folhetim que eu trouxe aqui para que todos possam observar, que é a questão dos 10% do PIB para a educação. Isso é uma bandeira nacional. É uma bandeira nacional, não só nossa, mas que a gente está levantando a título nacional. Eu, inclusive, vou estar saindo daqui de Cabo Frio às 2 horas, para ir para o Congresso, para o 39º Congresso da UBS, etapa nacional. A Uni está abraçando essa bandeira? A Uni está. Aqui tem... Terça-feira passada, os professores pararam e fizeram uma mobilização. Abaixo-assinado. Inclusive, eu também estive lá. Agora, eu não sei se você sabe, durante o processo político de 2010, a Dilma não se comprometeu com os 10% da educação. O Serra não se comprometeu. Hoje, ela admitiu chegar a 5%. Hoje está em torno aí de 2 alguma coisa, entendeu? E o único partido, aí eu não vou aqui não vou puxar saco, não, mas vou falar a verdade. O único partido, foi fato, porque eu não estou querendo politizar nada aqui não, mas o único partido que se comprometeu com 10% do PIB da educação foi o PSOL, através da candidatura de Plínio. Isso vem se repetindo. Então, a gente até estranha que a Uni agora abrace essa bandeira, já que eles apoiaram a campanha da Dilma e calados, não falaram em momento nenhum cobraram isso da Dilma. Mas é bom, antes tarde do que nunca, né? Eles abraçarem essa bandeira aí, né? Bom, e essa bandeira é uma bandeira que a gente tem até, inclusive, organizado, o abaixo-assinado na escola. Eu estou, juntamente com o Grêmio, organizando esse abaixo-assinado para encaminhar para o plebiscito nacional, né? Porque tem uma diretoria que vai ficar responsabilizada por isso. E o passe livre, que é uma questão assim... Que foi debatido essa semana na mídia. Conquista do Geléu, do Rui Barbosa. É porque, infelizmente, Babado, me parece que os outros colégios não têm esse nível de conscientização que tem o Rui Barbosa. Eu quero sugerir uma coisa para você, Caio. Eu aqui dando uma sugestão, que a gente falou dos 10% do PIB, eu não sei se você tem conhecimento disso, existe uma determinação constitucional que obriga a prefeitura, né, a investir 25% do orçamento em educação. Como aqui é tudo muito pouco transparente, né, a prefeitura não dá a devida transparência ao orçamento público, isso seria tarefa da Câmara de Vereadores cobrar e fiscalizar, fiscalizar que seja 25% do orçamento investido em educação. Eu acho que isso é uma bandeira que um Grêmio pode adotar. Não é questão política, é uma questão de legalidade constitucional. Não é política de governo, é política de Estado. Deveria ser política de Estado, não de governo. Se atuar junto aos estudantes, porque se ele investir corretamente, beneficia os alunos, não só do Rui, quanto de todos os colégios. Eu não estou tentando politizar o debate, não. Estou só dando um dado legal de lei orçamentária, que cobra. Então, quando for defender os 10% para a Educação Brasil, eu acho importante inserir isso. Se 25% do orçamento municipal está sendo adequadamente investido na educação, porque isso melhora a qualidade. Inclusive, para, mais uma vez... Para você levar também esse debate para que os outros participantes do Grêmio saibam disso. Você conhecia essa determinação constitucional? Olha, sinceramente não conhecia. Não é divulgado, isso não é divulgado. Não é divulgado. Na Constituinte, né, aí houve a Constituição a nível nacional e depois a estadual e a municipal. Na lei orgânica, inclusive na época eu era da diretoria do CEP, e a gente sentou para negociar com os vereadores para botar 30% na lei orgânica do município para a educação. Passou. Então era 30% para a educação. 30%. Só que a Alaí, entendeu? No tempo dele, a Alaí gosta muito de educação, investe muito em educação. Então o que ele fez? Maretino, que é um amigo nosso, que era vereador do Movimento Negro, estava lá e então articulou, já que ele era do Movimento Negro, ele usou Maretino, que era o líder do governo, falou, já você é da cultura negra, quer dizer, então, para tirar 5% dos 30% para passar para a cultura. E tiraram. E hoje, é o que ele falou, hoje a lei reza 25%. É o mínimo, o prefeito investe quanto ele quiser. Se você quiser investir básico, 30%, 35%, ele investe. Mas era 30%. Sim. Porque se vocês vão brigar
É como o Babado falou, vocês vão brigar, fazer coro com o Brasil inteiro que quer os 10% do PIB, porque não é do orçamento da União, é 10% do PIB. Tem uma diferença, inclusive, sobre isso. Sim. Porque do orçamento da União é investido 2,9% em educação. Eu até dei um dado errado. Do PIB é 1,2%. 2,9% é do orçamento geral da União. Né, que é investido em educação hoje. É 3, as duas políticas públicas essenciais, saúde e educação, do Orçamento Geral da União é investido 3,9% em saúde e 2,9% Mostra a diferença do PIB. em O que é educação. PIB e o que é orçamento? O PIB é todo o conjunto de riquezas produzido. que o Brasil no produz. Brasil. O Brasil Isso aí. hoje está na bica aí de ser a 6ª, 7ª economia mundial. Nós estamos quase passando a Itália. Entendeu? E o PIB do Brasil hoje, ele está 3 trilhões. Ele está na faixa aí de quase 3,600, quase 4 trilhões. Isso é o PIB do Brasil. O orçamento geral da União atingiu aí cerca de quase 2 trilhões e 47 bilhões. Esse é o orçamento geral da União para o ano de 2011. Desse valor, 2,9 é o que destina à educação. Mas se você for acompanhar o acompanhamento orçamentário, eles nunca investem aquilo ali. No meio do caminho, eles fazem alguns contingenciamentos e acabam não investindo. O Globo recentemente publicou, eles deixaram de investir 45 bilhões em saúde. Agora, recentemente saiu, quer dizer, do que era, do tão pouco que já era em saúde, eles fizeram contingenciamento e não investiram. Então, eu acho, uma sugestão para que vocês debatam internamente, já que vai levantar a bandeira dos 10% do PIB para a educação de uma maneira geral, vamos procurar também discutir se está sendo investido os 25% da educação. A questão é que esse movimento se torna um movimento municipal, né? É. E um grêmio de uma escola, né, não pode tomar frente disso sozinho. É claro. Por isso que tem que articular com todas as escolas. Por Bem isso colocado. que estamos montando uma rede de grêmios, né? Primeiro precisamos articular com as escolas de ensino municipal, o Elza, que também já tem um grêmio ativo na escola, o Rui Barbosa, que são 2 escolas de ensino médio, né? E a gente, juntamente com o ensino fundamental também, que às vezes é esquecido, mas começando a politizar os alunos, os estudantes, para que eles possam entender que é um direito, assim como você falou, é um direito de 25% ser destinado à educação, coisa que do orçamento municipal, sendo que muitas vezes isso não é, né, de maneira aplicada. Já que a Câmara é tudo Kaique, a Verônica aqui pelo MSN me pergunta qual é a sua idade, está te elogiando pela sua clarividência que ela coloca aqui, a Verônica aqui. Qual é a sua idade, cara? Bom, eu fiz aniversário ontem. Você vai ter que entregar aí, entrega aí agora aqui. Eu fiz aniversário ontem, eu tenho 17 anos, né? Aí, Verônica, tem 17 anos o Caio aqui. Tá perguntando, tá te elogiando aqui a Verônica. Obrigado, aqui, Verônica. O nosso ouvinte através aqui do MSN. Você sabe que a Câmara dos Vereadores, né, não primam para cumprir o papel constitucional dele, né? São todos, sim senhor, né, do bloco do sim senhor, né? Então, não fiscaliza nada, né? Então, cabe à sociedade fiscalizar. Cabe à sociedade se organizar, com o sindicato, onde tem os trabalhadores, a sociedade civil e o Grêmio, como os estudantes também, o movimento também, fazer, né? E o que pressionar para ver se fiscaliza. Se está sendo... E, Babade, o que acontece muitas vezes é que é como a questão do próximo bloco, né, que a gente vai tratar da nossa associação estudantil que nos representa. Bom, na verdade, precisa haver um movimento, né, porque o movimento estudantil só vai ganhar força se tiver massa. Deixa eu só te interromper um minutinho, cara. Nós temos que fazer um intervalo, né, de apoio cultural, e na volta do intervalo, a gente pode exatamente debater essa questão, você complementa esse seu raciocínio, e a gente já deixa 2 coisas engatilhadas. Como vocês pretendem fazer essa articulação com as outras escolas? E eu queria te fazer uma pergunta. Eu tenho conhecimento que existe uma associação de estudantes aqui, eu queria saber qual é o nível de envolvimento dela no movimento estudantil. Então a gente faz um intervalo rápido agora e volta para dar continuidade nessas questões, tá? Sim. E lembrando sempre, 2629-2571, e estamos disponibilizando também através do celular, porque às vezes o 2629-2571 dá algum problema
E você pode entrar em contato com a gente, participar através do 9201-2047, que é o telefone que sempre aparece aí no bloco de apoio cultural. Então, 1 minutinho e meio e a gente volta aqui com o Caio Malta e conversando sobre esse tema tão importante que é a representação estudantil, que é parte do processo democrático e é fundamental para aumentar o nível de consciência política, educacional de todos os alunos secundaristas. 1 minutinho e meio e voltamos já. E estamos recebendo aqui o representante, né, do Grêmio do Rui Barbosa, o Caio Malta. Mas, Caio, você no final do primeiro bloco, você estava complementando um raciocínio aí a respeito das separações aqui, né, entre as unidades, né, que compõem a UBS estadual, nível nacional, nível estadual. Isso. Porque a UBS, né, a UNE, ela representa os estudantes nacionalmente, né, falando assim, mas é uma militância voltada mais para a questão universitária, ensino superior, né? Pessoal maior de 18 anos, né? Que é o que acontece muitas vezes. E a UBS cuida dessa parte secundarista, que é o ensino médio. Entendi. Não é? Ela tem que é a essa maior abrangência, vinculação de vocês. Que é a Também maior nacional vinculação também. nossa, Também nacional. Que é a Porque vinculação de a vocês. UBS é a União Entendi. Brasileira dos Estudantes Secundaristas. E existe uma ramificação disso que são as UES, né, as uniões estaduais dos estudantes secundaristas, né, e dessas UES vem as UMES, que é a União Municipal dos Estudantes Secundaristas. E que não tem em Cabo Frio hoje. Que não existe em Cabo Frio. Isso faz parte dessa articulação que você quer Isso. fazer com as outras escolas, com as que a outras gente entrar em escolas. seguida. Então coloca aí, como é que a gente pode fazer? Essa união seria a união de representatividade máxima dos estudantes na cidade, através dos grêmios, né, através de votação democrática, né, a questão da proporcionalidade, que aí tem que entrar, porque é âmbito municipal, então não pode haver essa questão de chapão, né? Como é que surgiu essa autoproclamada Associação dos Estudantes? É porque a gente ouve é falar. Eu vou te dizer, eu vejo os caras fazer só jogo, torneio de futebol. Futebol, é só Não conheço. Eu conheço até o rapaz. É uma associação esportiva. Eu cruzo com ele na rua, às vezes, chamado Matheus. E acho que ele já esteve aqui no nosso programa uma vez, Babade. Acho que quando era no tempo do Jardim Esperança. Eu não me lembro. Se eu não me engano, o Matheus já teve sim. Mas como é que é a relação de vocês? Existe vinculação? Como é que é? Bom, na verdade não existe, porque no processo eleitoral, né, de eleição da diretoria do Grêmio, houve uma questão de que a associação se vinculou, né, a outra chapa. Né, tomou partido. Tomou partido. E como a nossa chapa era uma chapa independente, não queríamos isso, né, até porque queremos a questão da liberdade, né? A gente é independente em todos os aspectos. Da autonomia. Isso, da autonomia. Então, o que acontece? Depois que entramos em gestão, né, que nós vamos entrar, na verdade... Eleitos, né? Ano que vem. Certo. A gente é Grêmio, sim, Certo. mas ano que vem que começa o período de gestão, né? Aí, o que acontece? Ele veio nos procurar através de... É o Matheus? Isso. O Matheus, ele veio uma vez aqui no programa. Ele veio, foi até na Conferência Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Mas ele conversar. é estudante? Ele parece ter uns 40 anos, né? Bom, ele é estudante? Na verdade, eu não tenho essa informação. Sendo que a grande questão que o Grêmio, né, o Grêmio do Rui Barbosa, questiona é que ele é presidente há 4 anos. Qual é o papel da Bem, associação? ele chegou. O que Quando eles ele chegou, promovem ele foi eleito, efetivamente? como é que foi? De seu conhecimento, evidentemente. De seu conhecimento. O que eles promovem efetivamente Bom, nesse processo? No meio estudantil, a única coisa que eu pelo menos pude observar é o CIFA, que é um projeto de futebol, né, um campeonato de futsal, que ele monta várias equipes de várias escolas e acabou. Processo reivindicatório, Isso, você não vê alguma existe. coisa? Por quê? Uma pessoa maior de 18 anos, ela pode montar a associação do que ela quiser. Não é verdade? Jovem, né? De jovem. De você jovem. pode... Mas agora... Estudantil tem que estudar, né? Você montar uma associação estudantil que seja uma associação independente, apartidária, em todos os aspectos. Para fazer política estudantil, não política estudantil, partidária. Não exatamente. política partidária. Agora, ter uma associação para montar eventozinhos de futebol, de cultura, tem que haver esses eventos. Quem patrocina? É fundamental. Quem patrocina?
porque isso tem custo. Esses torneios aí tem custo. E eles, como é que ele arrecada para patrocinar isso aí? Porque tem um custo. Como é que é o... Às vezes ele não pode ter conhecimento. Na realidade, deveria, né? não chegou a mim a esse conhecimento, né? De como é feita essa arrecadação. Sendo que é uma associação que só sabe fazer eventos para o estudante, mas que não sabe representar o estudante. Entendi. É como se fosse uma entidade jurídica criada exatamente. Simplesmente para fazer jogos, alguns eventos culturais e mesmo assim nada de interesse, né? Pelo menos uma não bandeira no Colégio específica que defenda as causas educacionais você desconhece? Não, desconheço, até porque é uma associação que não tem nenhuma representatividade. Inclusive, eu como estudante, agora eu falo eu, Caio Malta, estudante do Colégio Rui Barbosa, não me represento uma associação dessa. Entendi. Porque não luta, não é uma associação combativa, que a questão dos 25% para a educação, né, da arrecadação municipal... Foram eleitos por quem? Qual é a base político-social dele? Mas quando você cria uma entidade jurídica privada... Cartorial. Você pode fazer negócio cartorial. Como tem sindicato cartorial, cartorial. como tem uma... Sem ligação com a... Não existe a democracia assim, explícita, né? Surgiu em março, parece, de 2007 a associação, né? Vai completar em 4 anos, né? 5 anos. Aí o que acontece? Não representa o estudante de maneira nenhuma. Entende? Nessa questão da militância. A questão o que eu ia falar é que 25%, né, como você mesmo disse, do orçamento municipal tem que ser destinado à educação. Era uma bandeira que era para ser levantada desde o início, desde o início da associação. Porque Marquinho tá na prefeitura já há muito tempo. Desde 2004. Vai fazer 7 anos. 2004, vai fazer 7 anos, 8 agora. E esse governo já vai debutar agora em 1º de janeiro. Vai fazer 15 anos esse governo que está aí. É o mesmo governo, né? Só mudou os personagens, né? O criador, a criatura, né? Aí a criatura deu pernada no criador, mas é o mesmo governo, a mesma coisa que está aí, entendeu? É um governo de 15 anos, aí já vai debutar, entende? Eles deveriam, né? Bom, mas na realidade isso é o direito estudantil. Agora, como você vale. pretende, tirando então essa associação de lado, que aí não adianta. Não adianta, né? Como vocês pretendem então fazer essa unificação e criar, vamos supor, UMES, que você falou, União... Isso. União Municipal dos Estudantes Secundaristas. Isso é possível criar? E como é que vocês pretendem? Já tem um delineamento disso aí? Nós já estamos articulando, né? Eu estou articulando com o pessoal da UES do Rio, né? A União Estadual dos Estudantes, que é credenciada, que é uma associação séria, reconhecida pelo governo do estado, né? E que tem uma Então não é grande coisa não, hein? Uma questão combativa forte. Né? Mas assim, não é uma grande coisa, mas é uma questão de legalidade. Né? A gente tem... Não adianta a gente colocar uma união que não tem essa legalidade. Mas a questão é que nós estamos articulando essa união para quê? Para lutar pelos direitos dos alunos. Você vê aí o passe livre, que a gente inclusive esteve na mídia cabofriense há pouco tempo, né? Num programa representante debatendo com a concessionária de transporte aí, né? Da concessionária ela ficou em saia justa. Ela ficou em saia justa. Aí o que acontece, né? Essa bandeira está sendo levantada, uma bandeira que é para ser levantada a nível municipal, não a nível Rui Barbosa. De interesse de toda a estudantada. De interesse dos estudantes da rede municipal. Claro. E caberia essa entidade caberia aí, né? A associação, se ela existisse. Né? Porque a associação, a união municipal, ela não envolve só os estudantes de rede pública. Envolve os estudantes de rede pública e rede privada também, que não acontece. Você tem conhecimento se o Sagrado tem Grêmio, se o Santa Rosa, não, o CAP, não tem, nenhuma dessas escolas. Particulares é mais difícil ainda, né? É mais difícil. Sendo que é necessário ter, né? Porque eles são estudantes. É um trabalho que vocês vão ter de articular isso. Estudantes. Vocês pretendem, Caio, usar rede social, tipo Facebook, porque isso a garotada está muito ligada hoje nas redes sociais. Talvez seja um grande meio de vocês divulgarem as ideias, de mobilização, e isso prosperar e reproduzir. Vocês pensaram sobre alguma coisa sobre isso? Sim, porque todo meio de comunicação é um facilitador para que o movimento, né, é um instrumento de mobilização muito, muito importante, muito rico. E a rede social é extremamente democrática, né? Com certeza. Aí, nós, exemplo, hoje eu estou aqui, né, fazendo essa entrevista. E foi publicado no Facebook do Grêmio Estudantil que estamos aqui fazendo isso para que os estudantes, né, os estudantes que estão sintonizados, que estão
tendo essa consciência de movimento estudantil, movimento social que luta pelos direitos do estudante, porque nós fazemos a mobilização, sendo que poucos estudantes são politizados a esse ponto. Uma grande questão que a gente levantou recentemente na mídia, né, a mídia cabo-friense que a gente teve dando entrevista, foi a questão da ideologia. Que a ideologia do estudante ela não é formada na escola. Pouco se fala sobre a ideologia. Né? O que trabalha mais a questão ideológica são os professores, né, de filosofia, de sociologia, que trabalham história também, né, que trabalha essa questão sociedade, indivíduo, sociedade, né? Desenvolve o senso crítico, isso. Pede a opinião do aluno, passa a atividade pedindo a opinião do aluno. Com certeza. E isso é pouco trabalhado nas escolas, a questão ideológica, a politização do aluno. Porque é passado aquilo para o aluno fica, tá bom. A escola não é para produzir robôs, é para produzir seres pensantes. Seres pensantes, com certeza. E também um cidadão politizado, que esteja formado ideologicamente bem, sabe, que saiba falar sobre qualquer assunto, a questão dos direitos, porque um estudante só vai lutar pelo direito dele a partir do momento que ele tomar ciência de que aquele é direito dele. Entendi. Nós vamos fazer mais um intervalo, né, aqui de apoio cultural, e eu queria te fazer uma pergunta importante, Caio. Eu quero saber se vocês pretendem levantar esse tema também aí, principalmente na SAUMES, que é a questão da falta de uma universidade pública em Cabo Frio. Não sei se vocês já pensaram sobre isso. Sim, Nós vamos fazer um pequeno intervalo e na volta eu queria ouvir a sua opinião sobre isso, sobre esse processo, porque é fundamental, creio eu, ter uma universidade pública nessa cidade, já dado o crescimento que ela tem e o volume grande, né, de estudantes terminando o segundo grau. Então, mais um minutinho e meio, depois vamos ouvir a opinião do Caio sobre essa questão tão importante. 2629-2571, 9201-2047. E o livro da semana é o livro do companheiro Sérgio Friedman, que conta a história do Palácio Monroe. O livro é Palácio Monroe, da construção à demolição. Um minutinho e meio e voltamos já. Programa Cidadania e Socialismo com Cláudio Leitão. Apoio Cultural Tia Maluca, no Boulevard Canal. O melhor restaurante de Cabo Frio. Tia Maluca, maluca por natureza. Tia Maluca por natureza. Se você achou que depois dessas imagens você já viu tudo, venha pro Tia Maluca. Seja nosso apoiador cultural. Ligue 22 9201 2047. Programa Cidadania e Socialismo com Cláudio Leitão. Volta aqui para o terceiro e último bloco, né? E segue, né, essa nossa conversa aqui com Caio Malta, né? Que é do núcleo estudante do Rui Barbosa, o núcleo que é denominado Grupo Estudantil Livre Edson Luiz, né? Grêmio. Grêmio Estudantil. Grêmio Livre Estudantil. Edson Luiz. E o nome... Edson Luiz. Livre Edson Luiz. Edson Luiz foi aquele menino, Sim. né? Que foi o motivo daquela passeata dos 100 mil. Isso. Lembra em 68? Griléu, né? Acaba sendo Griléu, é isso? Geléu. Geléu, Griléu. É Griléu. É o Geléu, É o o Geléu, Grupo o Estudantil famoso Livre Geléu. de São Luís, Geléu. Pô, tô dando mole aqui, né? É. Dando mole. Mas a gente fechou o bloco anterior com esse tema importantíssimo, porque é um tema que a gente já debateu muito aqui, Caio, sobre colocando essa necessidade, porque
essas questões são bandeiras nossas, principalmente porque elas estão intimamente ligadas à questão da cidadania, né? Essa reivindicação. Sim. E como é que vocês, seus companheiros lá, veem essa questão do ensino Universidade pública aqui, ou regional, ou Cabo Frio, e aí? Bom, essa questão da universidade aqui é algo que precisa ser observado pelos governantes, né? Isso é luta política também. Uma luta, uma militância que vai ter que só a camisa, né? O movimento estudantil. Bandeirona, hein, para vocês. Muito forte, uma bandeirona muito boa. Por quê? Porque hoje nós vemos o fluxo migratório dos estudantes secundaristas quando concluem para as grandes cidades. Você vê o Rio de Janeiro. É uma cidade que vive uma questão... É uma cidade superlotada, né? Você percebe isso. Violência urbana crescendo e etc. Por quê? Porque o aluno, quando ele conclui o ensino médio em Cabo Frio, ele quer as universidades federais, universidades estaduais, universidade pública em geral. Por quê? São universidades que têm um ensino bom e ainda são gratuitas. Então, públicas, gratuita não, porque você paga imposto, né? O Babá tem aquela questão, Ele acha que não tem almoço grátis, né, Babá? É a gratuidade, né? Mas é uma questão que é um chamativo. Né? Porque se a gente for estudar numa faculdade... No visa-lucro, né? Isso, se a gente for estudar as privadas, numa universidade privada, a gente vai pagar o imposto... 2 vezes, paga o imposto e ainda paga a mensalidade. Então, o que acontece? É uma bandeira a ser não apenas levantada pelo movimento estudantil em Cabo Frio, mas uma bandeira para ser levantada no movimento estudantil regional. Isso, bem tanto colocado. Tanto para favorecer Saquarema, Araruama, Iguaba, Muito Búzios, Arraial. Tem até o IFERJ agora em Arraial. Não sei se vocês estão sabendo, Instituto Federal do Rio de Janeiro. Tem um campus agora em Arraial. Não, de Arraial sei, mas também é poucos alunos. Né? São poucos alunos, é pouco divulgado inclusive. Mas assim, as instituições federais, né, têm crescido, aqui na região dos lagos. Só que as instituições, não as universidades, não tem uma universidade federal. Então, é uma militância que pretendemos trazer, né, através depois da formação da UMES, que tiver uma base sólida, né, tiver um grupo... bandeirão, né, Cláudio? É uma bandeira a ser levantada, né? Que eu tenho certeza... a nível regional, como você bem colocou. Que os estudantes do ensino médio a nível regional vão aderir os pais, a esse né? movimento. E é um negócio legal que os pais de vocês, né? Vai envolver os pais. Fica preocupado, mandava-os pro Rio. É violência. Custoso. Além disso, é custoso manter lá, né? Tendo aqui, não precisa estar perto da família, né? A gente até acompanha... Quer dizer, vai ganhar a sociedade, né? E é difícil vocês não terem adesão a isso dos outros estudantes, né, Caio? É muito difícil. Qualquer aluno facilmente vai aderir a essa bandeira. Facilmente, né? Até porque os campos, né, dessas universidades públicas no Rio estão se tornando campos perigosos, né? Questão da iluminação, do policiamento, a segurança pública também, que é uma... se refletindo dentro da universidade. O caso da USP também, que não é daqui, mas é um caso a observar. Você vê que a USP tem vários polos agora, vários campos, né, em outras localidades. E é o que poderia acontecer aqui. Quem sabe a UFRJ não poderia trazer uma extensão de campo. Extensão de campos. Tem Rio das Ostras, tem Macaé. A UF tem Rio das Ostras. Nós estamos atrasados nisso. Né? A gente está bem atrasado nisso. Eu não vou negar você. Isso tem que ter esforço político, de governante, inclusive. Aí entra diretamente na questão política mais abrangente. Optaram pelo privado, né? Política, né? Que foi optaram pelo privado, né? Optaram pelo privado. Por exemplo, aquela lá, a Veiga, aquele prédio lá é municipal, é do município. Está em sistema de comodato por 25 anos. Quer dizer, um prédio público, já tem um prédio lá, era só trazer a universidade pública. Por que você faz um acordo com a privada? Ou não é? É verdade. Privada no sentido mesmo. Privada, não há vitória sem lucro. Privada no duplo um trabalho sentido. grande. Privada no duplo sentido. Vivemos uma sociedade que quer terceirizar tudo, né? Não há vitória sem luta. Essa é a realidade. A luta é constante. Então, o que acontece? Numa sociedade que quer terceirizar tudo, o ensino acaba sendo terceirizado. Vocês são oriundos da escola pública, né? Ensino. Sim. Os pais de vocês não têm... não tem dinheiro. Às vezes, muitas vezes. É com muito custo que mantém alguém que faça lá no Rio, lá embaixo, o público. É um custo alto. Tendo aqui, aí você vê... Mesmo a universidade sendo pública, existe um custo de manutenção do estudante na cidade. Você tem razão. O que
observamos hoje o nosso governo assistencialista lança o ProUni, o FIES, o quê? Para acomodar o estudante. Para falar assim, ó, você, já que não tem como a gente levar uma universidade para uma região dessa, o que a gente faz? Lança um programa que vai te dar bolsa de estudo. O ProUni é um programa que dá bolsa de estudo, né, através da renda per capita de 3 salários qual é o critério mínimos. da distribuição de bolsa de estudo? Qual é o critério? O ProUni é um programa, Babado, só para que a população possa compreender, que o governo faz uma renúncia fiscal. Ele isenta as universidades particulares de pagar imposto, fazendo que ela dê bolsas. Quer dizer, é uma forma do governo, em vez de gastar dinheiro com a universidade pública, ele subsidia verdadeiras instituições mercantilistas, enchem as salas de aula, piora a qualidade do curso, e não é à toa que várias universidades, inclusive nessa recente relação do MEC, que foram consideradas de baixa qualidade, várias delas tinham ProUni na estrutura. Mas complementa, cara. E outra coisa, para salvar também é a inadimplência, né? Para salvar, porque o lobby lá no Congresso dos reitores, os donos de colégio público e universidade privada, colégio privado e universidade privada, o lobby é fortíssimo. Tem grana pra caramba, compra, entendeu? Então, o lobby. E para salvar, porque a inadimplência estava, porque o custo de uma universidade é muito caro. Então, a inadimplência estava muito alto, né? Além disso, é para salvar também. Aí, o que acontece? Pegar essa grana e investir na universidade pública. E a gente na região está precisando, né? É uma bandeira que precisa ser hasteada aí pelo movimento estudantil, mas assim, a questão também, vocês observam o IFE, né? O IFE é um colégio que é um colégio, a instituição, né, mais disputada aqui em Cabo Frio e arredores. Você vê os estudantes que estão concluindo o ensino fundamental, todos eles, esses cursos, né, que fazem o pré-Cefet, né, o pré-IFE, esses cursos estão cheios. Por quê? Porque os estudantes têm um interesse no quê? Numa educação federal, uma educação pública. Já sai empregado também. Praticamente já sai empregado lá. Você vê essas grandes universidades, a maioria a UFRJ, a UERJ, a maioria já sai o quê? Com contatos, né? A questão do estágio. Né? Tudo bem que hoje não é mais aquela questão de... Antigamente a gente levava o nome da faculdade, né? Era o Caio, aluno da USP, da UFRJ. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia você faz o seu nome. Né? Mas o que acontece? Você estudando numa universidade federal, uma universidade pública... Mas por que você colocou que os públicos são melhores? Por quê? Porque lá tem doutores, mestres, entendeu? E nas privadas aí, nessas universidades privadas, não precisa ter nada, não. Tanto é que tira nota baixa. Uma das razões é isso, porque não tem mestres, tem pós-graduado muito mal, lato senso, não tem doutores, pós-doutores, entendeu? É o que acontece. Não é isso? Então, a gente observa isso, eu tenho certeza que Isso é um bandeiraço. A gente precisa primeiro, a questão fundamental é que os estudantes que estão me assistindo aí, a questão me procurem no Facebook, Caio Malta, você coloca lá, vai ter a minha foto e um logozinho da UBS. Tem algum site, Caio? Ou algum e-mail? Olha, nós temos a página no Facebook do nosso Grêmio, que é Defesa Estudantil. Isso. Qual é a página, como é que tá escrito lá? Divulga aí. O meu Facebook é Caio Malta, né? Como eu já falei, vai estar a minha foto com o logo da UBS. O Grêmio tem Defesa Estudantil. Você coloca lá no Facebook, Defesa Estudantil, vai aparecer lá, você clica, pode adicionar, que a gente está adicionando o pessoal. O povo que está interessado com o movimento estudantil, me procure o Grêmio da minha escola, porque a gente vai começar essa articulação. Porque uma bandeira que a gente quer, a principal bandeira no momento é ativar, tirar o movimento estudantil dessa letargia que está... dessa inércia. Muito grande. Porque a inércia dos estudantes hoje é absurda. Não é só não, é porque isso é... Agora que está havendo movimento anticapitalista, os jovens estão indo para a praça, na Espanha, né? A crise... Estados Unidos, você vê. A crise do capitalismo, o movimento está... A juventude está em movimento. Está tomando massa. Tá em movimento. E aproveitar essa onda, aproveitar e colocar aqui. Agora eu queria só uma pergunta aqui. Só 2 minutos. Ih, rapaz, eu não sei se vai dar. Doutor Moed, caminha. O papo é um papo sensacional. Mas eu só queria falar... A gente vai ter outra oportunidade. A questão do passe livre que foi conquistada pelo Grêmio, o Geléu, temos idos aí, né?
atrás, lá, o Rui Barbosa, que parece que estão querendo modificar. Antigamente você com o uniforme entrava e acabou, passe livre. Só que a empresa agora quer limitar a questão. Como é que é isso do passe? Como é que é isso? O que acontece? Como é que tá, em que pé está isso aí? Eu tô aqui com a lei, né, uma xerox, né, obviamente, da lei 2081, que diz que no artigo 3, parágrafo 1, diz que os beneficiários são os estudantes da rede municipal pública, né, de ensino. E o que acontece? Existe um parágrafo também que diz que o beneficiário do cartão escolar fará jus a créditos ilimitados. Ou seja, não são 10, 6, 12, são ilimitados. Porque há um grande equívoco no entendimento do passe livre, que é a questão de casa para escola. O passe livre não é para o aluno ir para a escola, é para o aluno também ir para a escola, mas ir ao cinema, teatro, cursos extracurriculares. O crescimento. Porque nós vivemos numa sociedade hoje que a qualificação é que conta. Exatamente. Não é verdade? Ó, Caio Freitas aqui manda um recado também, continue na luta aí. Então, Freitas que está nos assistindo aqui, dando uma força aqui também pela... Obrigado, Freitas. Então, é essa questão. Nesse programa houve esse 2 bate-papo? minutos, Babá, estamos em cima aí. Bom, houve e entramos em contato com a assessora da Salineira. Ela veio conversar, queria, né, marcar uma reunião conosco, mas a questão é que vamos, né, conversar com a empresa para ver o que a gente pode fazer, mas a questão é, não abrimos mão, não queremos 12, nem 30, nem 40. Ilimitado. Queremos os créditos ilimitados para que, de fato, a lei seja cumprida. Outra bandeirona. Ó, deixou o recado bem dado. Estamos em cima da hora, né, Babade? O tempo passa rápido, 1 hora, o assunto é muito vasto, cara. E exatamente, nós vamos marcar uma outra oportunidade para poder desenvolver. Até quando você já tiver a estrutura montada para convidar, nós estamos aqui à disposição. E quero dizer para você também, se você vier aqui na Jovem TV, programas, por exemplo, como o Informe Local do DIL de manhã, certamente vai te dar um espaço para que você possa divulgar isso. Tenha o Cidadania e Socialismo como seu aliado, isso é bandeira nossa, tudo que possa elevar o sentido de cidadania, que possa promover consciência cidadã e consciência crítica, aqui tem espaço e aqui vai ser sempre bem-vindo. Mas, infelizmente, né, o tempo passa... Sem partidarizar. O tempo passa geral e passa para todos e a gente chegou no final e é hora da gente nos despedir dos telespectadores e fazer o sorteio do livro. Antes, porém, deixar uma frase, que é a frase da semana, a gente aqui sempre deixa uma frase e que serve exatamente para a luta de vocês e para qualquer tipo de luta, né? Como eu e Babade somos adeptos de uma sociedade socialista, a gente vai deixar hoje uma frase de Marx que enfoca isso. E a frase é o seguinte: uma ideia só se torna força material quando ganha as massas organizadas. Então está diretamente ligado à tua causa. Só para repetir, uma ideia só se torna força material quando ganha as massas organizadas. Caio, comenta isso aí. É a frase. Eu queria deixar uma frase também, de Marx também, que 10 segundos, a revolução é a locomotiva da história, então sejam alunos revolucionários, porque os revolucionários que deixam a marca na história. Obrigado aí a todos. Bem dito, Caio, bem dito. Vamos ver aqui quem vai ser o feliz ganhador dessa bela obra aqui do Sérgio Friedman, né? Que fala aí sobre o Palácio Monroe, né? Dividido aqui entre os telespectadores que participaram hoje pelo MSN, já que não tivemos hoje participação pelo telefone, né? Sorteando aqui, o ganhador foi o Tadeu, que está aqui nos acessando pelo MSN, né? Então, Tadeu, nós vamos fazer um contato com você pelo MSN para que você segundo possa... distrito, ele, né? O Tadeu sempre, ele lá do segundo distrito, e ele acompanha o programa sempre pela internet. Então, para até um recadinho final, né? Se você quiser acompanhar pela internet, www.jovemtv.com.br, abre o site, clica, link ao vivo. Então você acompanha o programa ou toda a programação da Jovem TV de qualquer local. E se quiser ver também posteriormente, www.cidadaniaesocialismo.blogspot.com. Grande abraço, até a próxima quarta com mais um Cidadania e Socialismo. Lembrando sempre, pessoal, que o sol tem que nascer para todos e não apenas para alguns. Até lá e um grande abraço. Bela, Caio. Bela entrevista aí, cara. Valeu. Você acabou de assistir o programa Cidadania e Socialismo.